Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês Retrato Inacabado. Esse livro foi escrito sob o pseudônimo de Mary Westmacott e Agatha publicou em 1934. Bem, se você já conhece a autobiografia da escritora, verá que isso aqui é uma história, um romance, onde ela conta muito da sua própria vida. E hoje eu vou contar aqui para vocês. O livro começa com um prefácio assinado pelo pintor que vai contar a história dessa moça chamada Sally. E a Sally, para muitos dos seus leitores, nada mais é do que a própria Agatha Christie. Então, este pintor, que gosta de fazer retratos, ele conhece num jardim uma mulher sentada num banco e ele percebe, né, pela angústia que ela tem no seu semblante, pelo jeito que ela tá parada ali, que ela está pensando em se jogar daquele penhasco, em cometer o suicídio. E ele decide ficar junto com ela durante toda aquela tarde e toda aquela noite, para persuadi-la a não cometer esse suicídio. E por que que ele acha que ela vai cometer o suicídio? Porque ele já passou pelos mesmos sentimentos. Ele veio da guerra, ele perdeu a sua mão, ele tem um coto aqui no braço e ele também já pensou em tirar a própria vida. Então, quando ele vê que ela está prestes a fazer isso, ele acha que uma vida, uma alma não pode ser desperdiçada e ele então vai até o seu hotel, pega todos os seus pertences e vai para o hotel dela, entra no quarto da Sally e fica a noite inteira, porque ele sente que ela precisa de um apoio emocional nesse momento. E aí, então, todo o relato que ele faz da história, do que ele ouviu da Sally, ele transcreve em folhas e manda para Mary. A Mary é como se fosse uma editora. E ele diz assim para ela: Mary, acho que você saberá o que fazer com isso. Eu só sei de pincéis e tintas, não sou boa em palavras, mas talvez você consiga melhorar e quem sabe até publicar essa história que ele deu o título de Retrato Inacabado. O livro tem 318 páginas, o meu é da edição Pocket, né, da LPM, e o narrador dessa história, que é o personagem aqui, o pintor, né, ele começa então a falar já no capítulo 1 da mulher no jardim, que ele então vai encontrar a Sally, que vai conversar com ela e vai perceber que ela está querendo tirar a sua própria vida. Então ele começa a fazê-la lembrar de coisas do passado. Então ele pergunta como era o papel de parede do quarto dela quando ela era pequena. E ela lembra, né, de quando ela estava no berço, a sua babá, a sua ama, que ficava ali no quarto com ela, o que dava conforto, o que dava tranquilidade. E ela começa então a fazer toda a narrativa da sua história de vida desde pequena, né? Então ela vai começar ali, desde bebezinha, ela na casa dos pais, a família dela. E então ela começa a contar e a gente vai conhecendo a personagem, né? Ela diz que ela morava numa casa muito grande, que era um lar muito feliz, né? Que a mãe é que tinha ganhado uma herança e aí por isso ela compra a casa onde a família vai viver. Era uma família rica, de muitas posses. O pai fica doente do coração e aí eles vão para lugares mais quentes. O pai viaja para o Egito, eles vão para Paris. Ela aprende a falar francês com diversas moças que levavam ela para caminhar, para ir na praça. Então ela vai contando assim detalhes da sua infância. E esses detalhes a gente pode ver aqui no livro da autobiografia. Então por isso que muitos dos seus leitores entendem esse romance como uma pseudo-autobiografia de Agatha Christie. Neste livro, ela tem somente um irmão que é mais velho do que ela, né? Porque a Agatha era a terceira filha desse casal. Mas aqui nesse livro, a Agatha diz que a irmã morre quando ela era bebê, né? E fica só ela e o Cyril, que é o irmão mais velho dela. E que depois ele acaba indo para a guerra, depois da guerra ele casa e vai morar então em outro país. O irmão não é uma figura muito importante aqui, e sim a mãe. Ela até fala do pai, né? Fala do pai doente, né? Fala do pai sempre alegre, contando piadas, né? Divertindo a família. Mas ela fala muito da relação com a mãe, que a mãe é que a entendia, que a compreendia no seu íntimo.
No romance, o pai da Sally morre quando ela tem 10 anos de idade. E aqui na autobiografia, o pai da Agatha morre quando ela tinha 11 anos de idade. São vários aspectos bem similares, né? A personagem Sally, ela é uma menina muito tímida, ela é uma menina bonita, mas ela tem uma timidez, uma vergonha tão grande que às vezes para outras pessoas parece que aquela timidez é uma arrogância. E não é. É porque ela não quer que as pessoas fiquem tristes com ela. Então ela se esforça muito para deixá-los todos felizes. Ela até vai contar aqui uma passagem que ela gosta muito de uma amiguinha. Elas estão passeando no bosque ali, perto da casa dela. E a menina tá banguela. E a menina fala de um jeito fanhoso. E ela começa a se desesperar com aquilo. Então ela tenta assim se esforçar ao máximo para entender a forma como a amiguinha está pronunciando as palavras, né? Porque sai um som anasalado. Como ela não tem os dentinhos da frente, sai um som meio fanhoso. E a Sally se desespera, ela fica se esforçando para entender o que a menina fala, para prestar atenção, e aquilo suga suas energias. E quando ela vai para casa, ela chora e ela diz para a mamãe que ela não quer mais brincar com a amiguinha. Mas é porque ela sente que para ela é uma tormenta. Então a casa, o lar, sempre foi muito acolhedor para a personagem Sally. E a mãe, que se chama Miriam, sempre entendeu tudo isso. Tem uma outra parte aqui que é narrada pela Sally, que diz que ela, o irmão e o pai, eles foram subir as montanhas, né? E aí então tem uma mulinha lá, um bichinho que tá levando eles vão a cavalo, a mula, fazendo trote, e tem um guia que tá conduzindo os três. A Sally tá muito feliz na companhia do pai e do irmão, e uma borboleta passa ali por eles, e o guia pega a borboleta e com um alfinete espeta no chapéu da Sally. E conforme eles vão descendo a montanha, o vento vai batendo naquela borboleta que tá viva, e as asas da borboleta vão batendo, e a Sally percebe a angústia do bichinho de querer se soltar, porque o bichinho tá sofrendo. E ela se desespera, porque ao mesmo tempo que ela quer salvar a borboleta, ela não acha justo. O bichinho tá ali preso em alfinetes. Ela não quer magoar o guia que fez para ela com tanto carinho. Então ela começa a se desesperar e começa a chorar. E desce a montanha inteira chorando. Chega em casa, ela tá tão exausta, a mãe pega ela no colo, né? E o pai diz, acho que não foi mesmo uma boa ideia ter levado ela, porque ela é pequena. E aí a mamãe diz, não, vocês não entenderam o sofrimento dela. O sofrimento é pela borboleta, né? Porque ela não queria desapontar o guia que deu um presente para ela, mas ao mesmo tempo ela achava injusto o que estavam fazendo com o bichinho. Então, nas páginas desse livro, a autora vai se revelando, né? Vai se mostrando uma moça ingênua, sonhadora, né? Que sempre quis estar em família, quis estar em casa. Ela não gostava de festas, não gostava de badalação, ela gostava de um ambiente tranquilo. E a mãe, quando fica viúva, percebe que tem que instruir a filha, né? Para que ela seja uma boa esposa. Porque era o que na época se fazia, né? A Agatha nasceu em 1890, então imagina, no finalzinho do século XIX, era uma mentalidade diferente, né? Quando fica mocinha, a personagem Sally é mandada para a França para aprender, então, aulas de canto, de piano, exatamente como Agatha Christie, né? Então, a mãe vai, acompanha até Paris, matricula ela numa escola, coloca ela num pensionato, num quarto com outras meninas, né? Ela acaba conhecendo outras garotas ali, ela chora muito no dia que a mãe vai embora. Então, são coisas que ela vai vivendo. Depois, a mãe percebe que nas cartas ela fala muito de uma amiga, fala muito de uma amiga. A mãe vai lá e retira ela, então, daquele pensionato, traz de volta para casa e diz que elas vão viajar agora para o Egito, para que a Sally possa ter outras experiências, conhecer outras pessoas. Então ela manda fazer vestidos de jantar para a menina poder participar de uma vida social mais ativa. E assim acontece, a Sally então começa a viajar, ela começa a frequentar jantares, casas de outras famílias, né? Sempre acompanhada de uma pessoa mais velha. E ela participa de bailes, né? Tem um cartão das danças. Ela é sempre muito requisitada, todo mundo quer dançar com ela.
e ela recebe 8 pedidos de casamento. Um dos pedidos é feito por um homem bem mais velho do que ela, né, que se encanta pela mocidade, pela jovialidade da Sally. Ele fica enviando cartas românticas e ela chega até a cogitar se casar com ele por causa das cartas. Mas quando ela encontra pessoalmente com esse homem mais velho, ela percebe que não é o que ela quer. Então tem toda aquela coisa de ingenuidade da adolescência, da juventude, né? Depois ela também é pedida em casamento por um cantor, né? Ele gosta muito de cantar, ele e a Sally tocam piano e cantam juntos, mas ela também percebe que não é o que ela quer para a vida dela. Tem um jovem rapaz de 23 anos que também a pede em casamento e ela aceita porque ele é vizinho, né? Conhece a família, eles são muito próximos, ela tem 19 anos. Mas ela sente que, apesar de ser uma coisa que a mãe quer, que ela se case com aquele jovem rapaz, né? Ela fica aliviada quando ele faz uma viagem para conhecer técnicas de agricultura, né? E a mãe percebe que ela não ama ele e diz para ela: Célia, eu quero que você case com alguém que te dê segurança, que cuide de você depois que eu morrer, mas eu não quero que você se case sem amor. Certa vez a Célia está conversando com o Peter, que é um rapaz ali que faz parte da redondeza, amigo da família, e ele pergunta para ela: quantas vezes você já foi pedida em casamento? E ela conta: 2 de verdade, ao todo 7, 2 que dá para dizer que foram bem de verdade, que as pessoas foram pedir para a mãe dela. E daí ele diz: então pode me botar na lista, eu sou o 8º, porque eu amo muito você, Sally, quero muito me casar com você, mas acho que você merece alguém melhor do que eu. E ele tá voltando para a guerra. E aí ela diz: então vamos casar e me leva junto para a Índia. E ele fala: não, nós vamos dar esse tempo de 2 anos, a gente vai ficar noivo, mas você se sinta livre. Se aparecer um outro rapaz, um pretendente melhor do que eu quero que você se case, eu quero que você busque a sua felicidade. E ela sente uma paz terrível com o Peter, ela sabe que a vida com ele vai ser tranquila. E ela diz: não, mas eu quero me casar com você. E ele fala: não, vamos marcar o nosso compromisso e daqui a 2 anos, se você ainda pensar assim, a gente se casa. Mas aí chega então o 9º pretendente, né, que é o Dermot, que a gente pode entender aqui que é de fato o primeiro marido de Agatha Christie. Ele chega em 1 ano e 3 meses, eles já se conheceram e eles já casaram. E o Peter perdeu a vez, né? Tanto que depois ele vai encontrar a Sally e ele vai dizer: eu deveria ter aceitado a sua sugestão e deveria ter casado quando você propôs, porque eu achei melhor te dar esse tempo, esperar os 2 anos e eu acabei perdendo você. Mas, voltando à história, a Sally se apaixona então terrivelmente pelo Dermot. Ele é um rapaz assim muito alegre, que luta pela vida, não tem um tostão furado, mas ele se apaixonou e ele quer casar com ela. Ele vai e pede para a mãe, mas a mãe, a dona Miriam, ela não é muito assim satisfeita com esse casamento. Ela percebe que ele não tem nada a oferecer para a filha, ao mesmo tempo ela não quer ser um empecilho na felicidade. E ela diz para Sally: se você quer, se é o seu desejo, eu vou te apoiar, mas eu acho que não é a melhor escolha, né? Mas aí ela tá apaixonada e ela casa. Eles vão morar num apartamento, assim, em cima de uma casa, no último andar. São 2 peças e uma cozinha, tudo muito pequeno, né? Com móveis velhos. Mas ela quer aquela vida, né? E os dois se divertem muito. Então, assim, apesar de não terem dinheiro pro dia a dia, para poderem fazer muitas coisas, eles são jovens e eles se divertem muito juntos. E aí ela engravida. Ela engravida e ele fica bravo, porque ele tem ciúmes desse bebê. Ele acha que ela vai se transformar numa dona de casa chata, que ela vai viver para aquele bebê e vai esquecê-lo. E a Sally diz: não, eu vou continuar te amando, eu vou continuar cuidando de você, a gente vai continuar se divertindo. E a cultura aqui na Inglaterra, né, ainda mais de pessoas assim que tinham um poder aquisitivo, eram de ter babás, governantas, né, cozinheiras. Então, mesmo pobre, a Sally contrata uma babá que vai tomar conta da bebê, nasce a Judy, uma bebezinha.
E essa babá vai dar conta da criança. E ela também tem uma cozinheira ali que ajuda nos afazeres. Então, a Sally, para ela, é uma vida feliz, porque ela consegue continuar dando conta daquele marido, né? Saindo com o marido, se divertindo. E o marido, apesar dele ser do exército, né? Ter participado ali da guerra, ele não quer mais aquela vida, ele quer prosperar. Então ele resolve largar o que era certo, né? Mas que não tinha, assim, a pretensão de muito crescimento. Ele larga o exército para poder se dedicar, então, numa firma. E ele vai trabalhar nessa firma, só que aí vem a recessão, né, gente? E aí a falta de dinheiro, tudo isso começa a atrapalhar o relacionamento dos dois. Não pela Sally, porque ela não se importa com isso, né? E ela aperta o orçamento, eles cortam alguns gastos, demitem a cozinheira, mas principalmente pelo esposo. Ele fica uma pessoa intragável, ele é uma pessoa muito difícil. Aqui pela narrativa da Sally, a gente vai vendo que ele só se preocupa com a felicidade dele. Tanto que assim, ele não quer compartilhar sentimentalismos com a Sally, ele não quer compartilhar as coisas que ela sente. Ela conta 2 episódios aqui que a gente fica até um pouco assim horrorizado, né? Ela se queima, ela queima a mão muito forte, outra vez ela esmaga o dedo numa janela. E nenhuma vez ele consola, sabe? Assim, ela precisando de um aconchego, de um apoio, e ele não a consola porque ele acha que isso não vai adiantar de nada, não vai minimizar a dor que ela está sentindo. Ele, inclusive, diz que ele não gosta que fiquem tocando nele, que fica assim, abraçando, não são expressões que ele sinta falta. E ele não gosta que ela tenha uma dependência dele. Então, ela aprende a se conter, a não contar determinadas coisas, a não compartilhar determinadas coisas, porque ela sabe que ele não gosta. Ou seja, ela se anula enquanto pessoa para poder dar espaço para ele fazer do jeito dele, das coisas que ele quer. E a filha, a Judy, é igual ao pai. Ela também não gosta de beijo, ela não gosta que pegue no colo, ela tem as manias dela, né? Ela só quer a mãe quando ela tá doente, senão ela prefere o pai. E o pai, ele é um homem bruto, toda vez que ele vai brincar com a filha acaba machucada, porque ele não sabe ser carinhoso. A filha, toda vez que faz uma casinha, que monta um objeto, ela mostra pro pai, o pai sempre critica, e ele diz, olha, isso não tá bonito, você tem que melhorar aqui. E a Sally diz, você não pode fazer isso, vocês têm que encorajá-la e não ficar criticando. Mas o Dermot é daquele jeito. Então, nós também, leitores, vamos pegando um pouquinho de ranço desse marido aqui da Sally, que é a Agatha Christie, né? E na segunda parte do livro, então, a Sally vai contar que a Miriam, que é a mãe, ela morre. E ela morre e a Sally está viajando com o Dermot. Ele tinha ganhado uma viagem, né? E ela não queria ir porque a mãe estava assim nos seus últimos dias. Mas a mãe diz, não, pode ir, vai. E ela não quer deixar também o marido. E o marido diz, qual é a diferença que vai fazer para nós ficarmos aqui? Se ela tiver que morrer, ela vai partir. Então ela vai com esse marido e quando ela tá lá nas férias, ela recebe a notícia de que a mãe morreu. E ela volta. E o marido, ela diz pro marido, você pode ficar. Vocês acreditam que o marido fica? O marido fica nas férias dele e ela volta sozinha. O marido só chega depois que aconteceu o funeral. Olha só, a gente não consegue acreditar numa coisa dessas, né? E ela tá assim numa depressão muito grande, ela tem que dar conta da casa, dos objetos, ela tem que decidir o que ela vai fazer com aquela casa. E ela vai para casa da mãe, então, para poder tomar todas as decisões e deixa o marido sozinho em Londres. E aí, gente, ele manda uma carta, né, assim, super, ele é bem prático, sabe, ele não é meloso, ele manda uma carta perguntando como é que ela tá, e nessa carta ele escreve o seguinte, vejam só. Lembra-se de Marjorie, uma garota morena muito afável, sobrinha dos Barretts? Ela acaba de perder o emprego. Talvez eu consiga algo para ela aqui. Ela é bastante eficiente. Levei-a ao teatro uma noite quando ela estava mal. Gente, olha só, ele dá toda a atenção para essa sobrinha, leva ao teatro para distraí-la porque ela está mal. Enquanto a sua esposa, que tá lá numa depressão, perdeu a mãe, tá tendo que arrumar as coisas, tá tendo que tratar com advogados, ele não vai dar o apoio.
A Sally chega a pedir, por favor, venha pra cá, eu estou precisando de ajuda. E ele fala, ah não, você sabe que eu trabalho de segunda a sexta, chego em casa tarde, cansado, eu não vou pegar aí o trem para ir pro final de semana, eu vou chegar aí de madrugada, eu vou ter que sair domingo cedo. Ah não, eu tô muito cansado, eu não quero perder no meu final de semana. E aí, nesse um mês que a personagem Sally fica na casa da mãe, que é no interior, arrumando toda essa papelada, né, de inventário, dando fim nas coisas, o homem, nesse um mês, já arranja um rabo de saia, que é essa Marjorie. E vai ser o aniversário da Judy, né? A menina está fazendo 8 anos de idade, apesar da avó ter partido, né, a mãe da Sally, ela sente que ela tem que fazer uma festinha para a filha, né? E o marido dela, o Dermot, vem então para a festa. Ele chega na véspera do aniversário e aí ele diz para Sally que ele quer o divórcio, ele quer se separar, porque ele conheceu essa mulher, por quem ele se apaixonou, e afinal de contas eles já estão casados há 11 anos e ele acha que ele tem que ter liberdade, ele já viveu muita coisa. E a Sally diz, não, mas a gente era feliz juntos, a gente se divertia, a gente era parceiros, o que mudou? Você tá trocando um casamento de 11 anos, a sua filha, que é o seu sangue, por uma aventura de um mês. Mas o personagem, ele é muito prático, ele não consegue ver as outras coisas. Esse Dermot, que é de fato, é o marido da Agatha Christie, ele só consegue ter, assim, visão pro que ele está sentindo, sabe? Ele visa a sua felicidade, ele não quer saber da filha, ele não quer saber da sua esposa. E quando ela ameaça que ela vai se matar, né, os olhos chegam a brilhar, assim, de felicidade, sabe? Ela percebe, pelo jeito que ele olha, que aquilo era o que ele estava esperando. Porque resolve tudo, né? Porque daí ele tá viúvo, ele pode se casar com essa moça, não tem mais as lamúrias da mulher, não tem mais problemas com nada, tipo assim, para a sociedade vai estar tudo resolvido, né? Foi ela que resolveu tirar a vida, não ele que provocou. Agora, se ela se recusa a dar o divórcio, ele é que fica como o ruim da história, porque é ele que abandona uma esposa, é ele que abandona uma filha para se casar com uma outra mulher. Então, olha só como são os pensamentos naquela época, né? Como existe uma sociedade toda machista, que na verdade o cara tá mais querendo que a mulher se mate para que ele possa ser feliz. E aí a personagem Sally tem um colapso nervoso, o médico é chamado, né? E o médico diz que ela tá numa estafa tremenda, que ela não pode mais continuar daquele jeito. E a governanta da casa passa a ficar com ela, fazer companhia. Tem uma noite que a personagem fica tão desorientada que ela sai na madrugada, assim, ela tá procurando a mãe. Ela tem que ir até a delegacia para dar queixa que a mãe desapareceu, quando na verdade a mãe já tá morta. Então mostra toda a estafa mental que ela estava sofrendo. E é o que a Agatha tem aqui, gente. É exatamente a mesma coisa. A personagem Sally fica fora da casinha com toda aquela pressão que o marido tá fazendo para que se separe, para que dê o divórcio, para que ela vá embora com a Judy, que é para ele ser feliz com a nova esposa. E é o que acontece aqui com a Agatha, tanto que ela tem aquele sumiço, né, aquele lapso de memória, ela se esquece de tudo, ela some por alguns dias, porque ela não aguentou a pressão de ter perdido a mãe, o seu amparo, né, a pessoa que entendia a sua alma, e também na sequência o marido pedir um mês ali depois, pedir o divórcio, porque ele já estava envolvido com outra mulher. E aqui nesse livro, né, a personagem tem 39 anos quando tudo isso acontece e ela está narrando a sua história para o pintor. E aqui a gente sabe que a Agatha tinha 36 anos quando começa esse processo de separação do marido. Ela só vai dar o divórcio para ele, né, aos 38 anos de idade. E ela casa então com o Max, o seu segundo esposo, aos 40 anos de idade. E aqui, gente, que ela tem 39 anos de idade, ela tá contando tudo isso pro pintor, o pintor diz pra ela, né, que ela tem que seguir a vida, que ela vai encontrar outras pessoas, e ela fala que ela tem muito medo do pistoleiro,
Pistoleiro era um personagem que ela sonhava quando ela era pequena, né? Ela não entendia quem era esse personagem, mas que dava um medo, uma angústia muito grande na sua vida. Outra coisa também, assim, relevante que a personagem fala aqui, é que um rapaz bem mais jovem do que ela, né, quer casar com ela, quer passear com ela, viajar, e ela acha um absurdo, porque ela se acha velha para ele. Mas o livro fala de uma nova chance, de um novo viver, como se fosse uma ressurreição, sabe? Ela enterra a Célia antiga, aquela vida antiga com o Dermont, e agora ela tem a chance de ser feliz de novo, né? E eu acho que nesse momento de Páscoa, de renascimento, que a gente tem que renovar os nossos votos, as nossas fés, os nossos sonhos, esse livro é uma boa pedida. Então, não tem filmezinho, eu tentei dar uma olhada no YouTube, não encontrei nada em PDF que vocês pudessem olhar, mas é uma história muito bonita de uma mulher que primeiro pensa em desistir de tudo e depois ela resolve se dar uma nova chance, né? Então é isso, fica a minha dica aí para vocês para esse domingo de Páscoa, que a gente possa renovar então a nossa fé nas coisas que a gente acredita, que a gente deseja, né? Eu acho que Retrato Inacabado é um título que corresponde bem à trajetória de Agatha, né? Ela teve perdas ao longo da sua vida, né? O pai, o irmão que vai para longe, a avó, a mãe e aí depois o esposo. Mas eu acho que mesmo assim ela consegue renascer novamente, dar uma nova oportunidade, uma nova chance à sua vida. E assim é o que tem que ser, né? A gente não pode desistir da nossa caminhada, dos nossos objetivos, né? Dos nossos sonhos. Então, nesse domingo de Páscoa é o que eu desejo para vocês, né? Uma renovação em todos os sentidos, que a gente possa ser feliz em nossas escolhas, as nossas reafirmações. Desejo para vocês tudo de bom, um domingo abençoado, uma Páscoa muito feliz, que vocês possam estar juntos dos seus, com bastante amor e tranquilidade. Um beijo grande, fiquem com Deus e a gente se vê na próxima história. Tchau, tchau!